Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar um pouquinho desses mitos e dificuldades que as pessoas têm ao abordar e tratar as dores nas costas, principalmente com os idosos. Então a gente vai entender alguns dados, tá? Alguns resultados e com isso a gente vai propor alguns exercícios que são mais eficientes nessa recuperação, certo? Tô aqui com a minha ajudinha, que hoje eu tô gravando sozinha. Aí vocês me falam aí como é que tá sendo, tá bom? Mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho da dor nas costas, né? É mais do que falado, estudado, um dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia de queixas são as dores nas costas, certo? Certo, Flávio. E aí a gente tem que pensar qual é a prevalência disso, né? Então, desde a época da faculdade, né, a gente já tem visto isso, que é o maior problema que a gente tem de diagnóstico aí na população mundial. E o grupo dos idosos não estão fora dessa estatística, tá? A gente sabe que, em média, 80%, né, esses dados aí estão subindo, 85%, né, por cento da população vai ter um episódio de dor nas costas ou já teve. E aí a gente sabe que esses valores podem modificar, ou seja, para mais ou para menos, mas em cerca de 80% desses valores, a dor nas costas se recupera de forma espontânea, ou seja, a gente faz uma respiração, alonga, se mexe e volta normalmente, certo? Certo. Mas sobra 20%, que é o que a gente recebe, que é aquela dor que se mantém, que persiste, que não melhora. Ela entra no subagudo, no crônico, tá? A gente recebe os agudos também, tá, gente? Mas é mais comum ele ir para o hospital fazer um uso medicamentoso do que cair para a gente. Para a gente cair normalmente, é só quando o aluno já é bem mais antigo que a gente recebe esses alunos agudos. O mais frequente é a gente receber o subagudo e principalmente o crônico, tá? Bom, entendendo isso, que a gente tem esse mercado muito forte, o idoso não está fora dessa, tá? Mas normalmente o idoso tem alguns diagnósticos que são mais frequentes, não é aquela dor inespecífica, tem também, tá? Que são as suas maiores prevalências em relação às dores. Mas a gente tem também alguns diagnósticos que a gente tem que ponderar. São as osteoartrites e as degenerações discais, né? Que é do processo do envelhecimento. Bom, Flávio, entendi. Mas e aí? Como é que eu vou saber disso? Através de uma boa avaliação, tá? O exame de imagem ajuda, facilita, mas a gente não trata a imagem, a gente trata o ser, a pessoa. Então a gente tem que entender como é que está esse padrão de movimento. Quais são os episódios que desencadeiam essa dor? Quais são os episódios que aliviam essa dor, tá? Normalmente tem alguns fatores que facilitam, né? A gente já entende que estão associados com essas dores. Vamos pensar até no próprio envelhecimento e em outros grupos também, tá? No idoso. A gente tem o sedentarismo, a gente tem a obesidade. Vocês podem reparar que com a tendência a gente vai perdendo, né, essa atenção. E principalmente com o envelhecimento, a gente tem essa troca de massa muscular por célula gordurosa, então a gente tem perda de massa muscular, de força, e isso vai impactar nos outros sistemas, né, nos outros pontos do corpo, né? Coluna é um que vai sofrer também, tá certo? A gente tem também relações psicossociais, certo? Ou seja, se a pessoa entrou numa depressão, tem algum problema, isso pode sim desencadear problemas subjacentes, como dores nas costas, tá bom? Tá, Flávia, aí você me falou desses pontos, sedentarismo, obesidade, tudo, mas e aí? Tá. Aí a gente tem que entender o que que o seu aluno tem que desencadeia essa dor, qual que é a causa do seu paciente, certo? E podem ser várias causas. E aí você vai ter que fazer uma boa avaliação postural, de movimento, um questionário, uma entrevista, uma conversa minuciosa. Você vai perguntar, falei assim, olha, fulano, né, eu sou paciente. O que você faz no seu dia a dia que você sente que piora a sua dor?
Ah, é subir uma escada, é agachar para pegar alguma coisa no chão, é pegar alguma coisa no armário, porque isso vai me sugestionando padrões de movimento que irritam o tecido, tá certo? Então a gente vai buscar sempre uma investigação que vai estar inicialmente provocando uma irritação, porque você vai entendendo a biomecânica daquele movimento, tá certo? Para depois entender também, através de uma entrevista que eu sempre faço, ah, fulano, mas e o que que você faz? Você consegue perceber alguma coisa que você faz que alivia? Ah, uma compressa quente. Ou, ah, quando eu faço um alongamento, eu abraço as pernas, eu sinto que alivia. Então, vocês conseguem perceber que ele, só dele me falar o que que vai aliviando, ele já vai me sugestionando o que eu preciso fazer no meu atendimento. Isso é muito legal, porque ele já está te dando de prato cheio qual é a sua condução. Claro que não é só isso, mas já dá um norte muito forte para gente. Ah, é alongar. Ah, quando eu respiro, deito de lado. Enfim, existem várias coisas que eles podem falar para gente e que isso vai nos fornecer a resposta e a sugestão do que ele tem. Se é a dor, né, desencadeada, claro, por uma degeneração, ou ele teve um espasmo, ou se ele teve algum trauma, certo? Isso tudo a gente tem que ir investigando com ele. E às vezes a gente não tem essa resposta somente na primeira consulta. Às vezes ele esquece mesmo, a gente esquece, ainda mais o idoso que a gente está falando, né? Ele vai lembrar, ah, tem 15 dias, eu escorreguei, só escorregou, nem chegou a cair, deu uma estirada, entendeu? Conseguiu apoiar, por exemplo, na barra do banheiro, entendeu? Então tem várias coisas que ele pode lembrar assim, que aí a gente vai lá e anota no nosso registro, tá bom? E aí isso vai melhorando o nosso trabalho junto a esse paciente. Bom, Flávia, beleza, entendi que a gente tem que, para desmistificar que essa questão toda, o paciente não vai estar melhorando, ele tem que evoluir. Primeiro ponto que eu sempre sugiro para vocês, façam uma boa avaliação. Entendendo essa boa avaliação, entendendo a causa, o que desencadeia, a gente vai conseguir tratar melhor esse paciente. Vou dar um exemplo meu, tá? Por mais que ele não seja um paciente tão idoso, mas era um paciente que veio com diagnóstico de hérnia discal e ele só me mandou inicialmente um exame de imagem. Pelo exame de imagem, fatalmente eles estariam indo para uma cirurgia, porque ele estava com uma extrusão discal e já estava indo muito em contato com o canal medular e era cervical. E aí, falei assim, bom, realmente não tem como, vai ser para cirurgia. E aí eu fui conversar com ele, falei assim, olha, como é que você está se sentindo? Você está tendo alguma parestesia, perdeu força, formigamento, enfim, alguma coisa. Não, Flávia, não tenho nenhuma queixa. Eu só tô com muito medo. E aí, você manda para bloco cirúrgico ou a gente vai pelo conservador? Outro ponto que eu gostaria de reforçar com vocês, a melhor conduta para dores nas costas ainda continua sendo o conservador, ou seja, a gente, ou seja, exercício. Que a gente sabe que o que vai ajudar a recuperar esse tecido, a gente sabe pelas incidências que cirurgias, a taxa de sucesso para cirurgia na coluna não é tão satisfatória como é hoje num quadril, num ombro, né? Num joelho, a taxa de sucesso nessas regiões são muito maiores que a de coluna. Ou seja, as chances de reincidivas, de problemas, de complicações. Na coluna, esse dado já não é tão satisfatório. Então, a gente tem que fazer um bom trabalho que a pessoa fique realmente livre desse fantasma que é a cirurgia, porque o médico ele vai sempre propor. Dois médicos, que ele buscou esse meu paciente, propuseram inicialmente cirurgia. Ele está comigo, né? Já tem 2 meses que ele está fazendo atendimento comigo e aula. E aí ele está evoluindo. No exame de imagem melhorou? Não, entendeu? Porque a gente não consegue melhorar em tão pouco tempo como outros trabalhos, né? Mas ele já está com mais confiança, ele já está com mais liberdade de movimento, ele já está conseguindo. Ele raramente tem hoje em dia aquela sensação, fala chilling, né? Como se estivesse perto dele da coluna, ele como se tivesse aqueles, como fossem brilhozinhos assim que ele fala, ele faz até assim com a mão, muito engraçado.
Então, a gente tem que ir fazendo o nosso trabalho. Então, eu vi quais eram os padrões que ele tinha dificuldade, que ele sentia desconforto, e a gente sabe como que é uma hérnia, qual é o padrão que evolui essa hérnia para uma recuperação. E é isso que a gente vai fazendo. Hoje eu já trabalho com ele padrões de flexão. Flávia, você faz padrão de flexão? Eu falei, claro, gente, por quê? Ele vai precisar fazer padrão de flexão na casa dele, no dia a dia. Só que aqui eu faço hoje num ambiente controlado, porque ele já não tem aqueles outros sinais que são de alerta, né? São as red flags, que eu preciso ter atenção, ele já está bem controlado nisso, e ele já está recuperando, já está indo para uma academia, já está voltando para as atividades dele, ele está com um projeto para no final de abril, está viajando, ele é ativo, né? E escalar. Estou falando do paciente jovem, mas isso se aplica aos idosos também, tá? Esse mesmo raciocínio, tá? E a gente precisa dar esses objetivos para os nossos alunos, buscar essa aqui. Mas o que que você não fez, não faz hoje que você queria fazer, voltar a fazer? Porque às vezes a gente vai arrastando essa dor e vai se limitando, se adaptando, e aí vai perdendo essa qualidade de vida. Aí eu sempre também pergunto assim, olha fulano, o que que você hoje não está fazendo que você gostaria de voltar? Vamos voltar para essa atividade, vamos voltar para essa qualidade de movimento, entende? E é isso que vai encantando o nosso aluno para ele estar com a gente e permanecer com a gente, tá certo? Ótimo. Chega de falar, Flávia, e aí? E exercício? O que que a gente tem que pensar então em exercício? Em primeiro momento, se ele está com aquele padrão da dor, a gente vai pensar em organizar esse tecido, ou seja, uma boa respiração, com ativação diafragmática, com acionamento de transverso, assoalho pélvico. Por quê? Esse trabalho em conjunto vai dar um bom suporte para a coluna, independente qual seja a dor inicial. Flávia, simplesmente respirar? Sim, simplesmente respirar, porque às vezes a pessoa com dor não tem uma boa respiração, tá? E um outro ponto que eu não citei anteriormente, a gente sabe que a maior incidência dos locais é na lombar, certo? Então a gente tem mais frequente problemas na coluna lombar, cervical, tá? Vem em sequência. Então a gente precisa entrar com atividade física. E aí a respiração, e é interessante entender essa respiração aqui com o seu trabalho, e aí ensinar para ele fazer isso no dia a dia dele, porque ele passa por um pouco período com vocês, né? A permanência que ele vem pra gente, que falar, se ele fizer 5 vezes na semana, que não é a realidade, vem 2, 3, apesar que todos os meus pacientes, vou te falar, mais de 50% dos meus alunos, 60%, faz 3 vezes na semana, tá? Só os que fazem 2 vezes são os mais jovens, porque eles fazem outra atividade física, para cumprir as 150 horas de atividade física semanal que eu sempre oriento meus pacientes, tá certo? Então, os meus idosos que não querem fazer oroatividade, normalmente a única coisa que eles fazem mesmo é aqui dentro do ambiente Pilates. Então, eles fazem 3 vezes na semana aqui comigo, tá? Ah, mas eles acham, olha, eles não sabem, gente. Quem tem que informar isso para eles somos nós, tá? Então, eu sempre recomendo e eles acatam e estão aqui comigo, certo? Beleza. E aí eu vou ensinar essa respiração. Flávia, mas como é que você ensina? Eu coloco a mão na barriga dele, tá? E aí eu vou pedir para deixar. Eu tô mostrando aqui sentado que é mais fácil eu comunicar com vocês. Mas inicialmente eu vou buscar a postura que ele não apresente a dor. É sentada? É sentado. É deitado? É deitado. É deitado de lado, de bruços, enfim, você vai buscar uma postura que ele não tenha dor. E ali eu vou ensinar ele a respirar, ativando essas musculaturas. A gente vai fazer esse treino por um período. Ele entendeu, eu vou deixar ele respirando ali sozinho por um tempo e observando, certo? Ótimo. Fiz o primeiro trabalho de ativação. Como é que eu dou sequência nisso? Sim? Eu vou deitá-lo, se eu conseguir, e aí vou fazer os exercícios que desafiam essa relação respiratória com movimentação de membros inferiores e superiores, tá? Então a gente pode deitar. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente como é que ele é, mas eu quero mais bater um papo. O porquê de fazer isso não é simplesmente jogar, porque exercício, gente, vocês podem buscar em várias redes, tá? Em várias plataformas. Existe uma gama de exercícios e mirabolantes e básicos, enfim. Eu, Flávia, sempre prezo pela segurança e pelo básico, que um trabalho básico bem feito, você dá um suporte, um arcabouço para essa pessoa de segurança,
fantástico para ela ter uma boa qualidade de vida, tá certo? Tá, e eu vou deitar essa pessoa, vou manter essa respiração, vou fazer desafios de membros inferiores e membros superiores, tá? Com a ideia de ativar aquela região. Meu primeiro momento é conseguir fazer essa ativação, mas fazer uma redução através dessas ativações profundas da dor dele, tá? Podendo usar algumas relações analgésicas, como calor, gelos, laser, que é da minha área, tá certo? Que eu uso, eu tenho competência e treinamento para fazer isso. Aí cada um vai usar o que é do seu escopo de trabalho. Então, o primeiro exercício, como eu disse, a gente vai deitar, certo? Você vai ensiná-la a deitar da melhor forma possível. Mantendo a relação, outro ponto importante é sempre também buscar a posição da coluna onde tenha o menor desconforto, certo? Porque não adianta buscar uma postura que é ideal se aquilo ali gera desconforto. Se esse aqui é o mais confortável para ele, ok, inicialmente, com o tempo de trabalho, a gente pode melhorar, porque a gente sabe que quando eu tenho dor, não quer dizer que melhorar a postura eu vou melhorar a dor, mas a gente sabe que diminui o gasto energético, por outros impactos eu consigo auxiliar nessa recuperação. Beleza. E aqui a gente pode fazer várias possibilidades de desafio para essa relação de ativação, né? Mantendo essa coluna bem equilibrada. Então, estou mostrando somente uma repetição, mas pensem que a gente vai fazer uma sequência de cada, que eu estou dando sugestões de um raciocínio de trabalho, tá certo? Então, inicialmente, eu vou buscar essa ativação, tá? E desafiar inicialmente essa ativação, beleza? E aí eu vou iniciar as mobilizações. Aí tem um exercício clássico, né, que é o pelvic clock. Eu amo aquele exercício para quem tem dor. Você pode fazer deitado, pode fazer sentado numa bola, né, naquelas bolas suíças, ou com a pelve apoiado numa bolinha, no disco de ar, que eu uso bastante bolinha, o disco de ar, por quê? Ela facilita a movimentação, é extremamente prazeroso, é como se você estivesse boiando no mar, né, na água, na piscina. E é gostoso porque você consegue fazer essa movimentação, porque essa pequena movimentação vai dar um estímulo de ativação desses músculos profundos e vai conseguindo, ao longo prazo, ativá-los, mantê-los e dar esse suporte, levando ao alívio, tá? Porque a gente sabe que existe a inibição neurológica através da dor. E a gente quer quebrar esse ciclo de vício, tá certo? Então, o pelvic clock, mais do que já conhecido, sim, a gente vai fazer, eu vou fazer extremamente exagerado para vocês lembrarem. Não é desse tanto, eu tô fazendo aqui só para vocês lembrarem. Lado, lado, tá? Mas a gente vai fazer esse movimento com eles, o que é confortável, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês, às vezes eu faço ele até um pouquinho antes da respiração, para a pessoa conseguir entender a melhor posição dessa coluna neutra, né, dessa posição do corpo, onde ele consiga se manter aonde que essa dor é menor, tá? Às vezes eu uso bastante isso, correto? Então a gente pode fazer ele também. Outra possibilidade é fazer o gato e o cavalo, tá? Que é nessa posição de 4 apoios, que eles gostam bastante, tá? Porque nessa posição também tem uma boa ativação. Lembrando sempre da respiração que vai ajudar a execução. Lembrando que eu mostrei um movimento grande, às vezes eles não vão conseguir fazer nessa amplitude total, vocês vão precisar reduzir. E tá tudo bem. Lembrando que a gente está trabalhando com indivíduos e a gente tem que respeitar essa individualização. Às vezes eu vou conseguir com mais. A dor é uma questão muito subjetiva, a minha dor é diferente da de vocês. A gente tem que pensar nisso. Tudo bem? Vocês estão reparando que eu não estou entrando no mérito qual é a patologia, tá? Porque aqui esse objetivo é mostrar possibilidades, aí vocês vão entender qual é a patologia dos pacientes de vocês e fazer as melhores escolhas de exercício. Aqui eu estou dando sugestões
e podem ser usadas para várias. Esses vão ver se esse exercício que eu estou sugerindo adequa para essa patologia. Tá claro? Bom, outro exercício que também a gente pode usar para ajudar a mobilizar, porque às vezes é uma região que está em rigidez, está em dificuldade de movimento, é a ponte, tá? A ponte é como se fosse a continuação desse movimento da pelve. Então, eu venho e subo um pouquinho, certo? E aí, eu preciso pensar que na minha evolução de trabalho, eu preciso começar a ganhar força. E aí, um dos pontos, que é a continuação desse próprio exercício, é subir mais, ativar mais essa musculatura posterior, certo? Que eu preciso. Quando eu vou falar de dor nessa região, né, de problema de recuperação, a gente vai pensar nesses músculos mais profundos, mas também nos superficiais, porque eles também vão estar mais enfraquecidos. Tá claro? Então, a própria ponte é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é o próprio quadrúpede. A gente fez aquela mobilização, mas o próprio desafio, porque a gente está aqui mantendo e exigindo, né, essa ativação, que é o perdigueiro, tá, gente? Que é tirar um braço e outro. Lembrando, se o seu paciente está apto a realizar esse exercício, e aí vocês vão avaliando no processo de evolução. Posso tirar só a perna, como também eu já posso fazer os desafios. Tá claro? Então, esse é um exercício bem interessante também no processo de recuperação. Tá certo? Um outro muito bom também para trabalhar essa musculatura posterior, que é o swan, o cisne, né? Então, de barriga para baixo, vocês podem começar pequeno, que às vezes a pessoa não vai ter condição. Outro ponto que é importante de pensar, às vezes ele pode estar com medo de se mover e a gente tem que fazer nessa exposição gradativa, mostrando que é possível, que aquele movimento, pelo contrário, está te auxiliando e não está te prejudicando, tá claro? Então, a gente pode ir aumentando esse movimento de extensão até chegar no movimento completo do swan, certo? Lembrando qual vai ser a patologia que vai se beneficiar para um movimento, para outro. Tudo bem? Então é isso, gente. Teria várias outras opções que eu poderia estar mostrando para vocês, claro. Mas o que eu quis mostrar nesse vídeo é vocês pensarem da onde que está vindo um trabalho inicial, como que vocês vão pensar em mobilizar aquele segmento, que às vezes pode ser mais alto ou mais baixo, então mobilizar, tá certo? E depois iniciar fortalecimentos. Existem vários. Eu só mostrei movimento, né, de mobilização num sentido. A gente tem que pensar nos outros sentidos, né? A gente tem a Normaid, a gente pode fazer os de lado, né, que é rodar a coluna, tá certo? Rodar a coluna. E aí vocês vão buscar os movimentos, as mobilizações que estão prejudicadas, que essas eu não posso te dar de receita de bolo, eu estou te dando sugestões, mas o que eu quero que vocês tirem desse vídeo é a ideia de raciocinar onde que está o problema, qual é a limitação que está desencadeando, e aí, em cima disso, e qual é a função que ele perdeu, ou deixou de ter, ou gostaria de voltar, para reintroduzir no dia a dia dele, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, estou super à disposição. Se tiver alguma sugestão, é só deixar aqui para mim nos comentários, tá bom? E ó,